E aí, brother? Que bom que estamos juntos mais uma vez. Eu quero te convidar aqui comigo para aprender a diferenciar conceitos que nem sempre são muito fáceis de ser diferenciados. Você pode me perguntar agora, e por que é interessante diferenciar palavras, né? Veja só, por trás das palavras existe muita energia. Então, você deve já ter percebido que quem usa as palavras, né? Quem tem poucas palavras na cabeça, também necessariamente para as ações tem pouca energia, muitas vezes, né? Quando você aumenta o seu repertório mental, você também aumenta a sua capacidade de ação, porque está totalmente entrelaçado, né? Então, interesse, habilidade e talento. Vem comigo aqui. O interesse. O que desperta a atenção, vantagem, benefício. Tem relação de atração para o qual a atenção é dirigida, né? Essa seria uma breve definição de interesse. Aquilo que desperta a atenção. Então, o interesse não passa naquilo que não nos chama a atenção. Habilidade. Qualidade de quem tem aptidão para cumprir uma tarefa específica com um determinado nível de destreza e facilidade. Então a gente costuma dizer que alguém é hábil em alguma coisa quando essa pessoa está fazendo algo de alguma maneira excelente e sem muito esforço. Porque assim, você pode fazer algo bem feito, mas passar um dia para fazer. Alguém que tem habilidade talvez consiga fazer essa mesma coisa com a mesma qualidade em meio período do dia. Então essa pessoa tem um pouco mais de habilidade do que você, do que eu que passei um dia para fazer essa coisa aqui, né? E o talento seria uma inclinação inata ou adquirida de realizar atividade, uma determinada atividade de forma diferenciada. Então, habilidade e talento, ela pode se misturar muito, né? Mas a grande questão é que fala-se muito, vê só, vai devagar comigo aqui, né? Fala-se muito, né, de talento, de dádiva, tipo, você tem um talento natural, né? Existe essa expressão. Geralmente, a gente não fala habilidade natural, sabe por quê? Porque o conceito de habilidade traz uma ideia de aprendizado, né? Quando o talento traz uma ideia mais inata. Tipo assim, você não lembra de ter estudado, você não lembra de ter praticado, você não lembra de ter exercitado e você faz bem. Um grande exemplo é o canto, né? Tem muitas pessoas que cantam muito bem, mas nunca estudaram sobre as pregas vocais, nunca estudaram sobre a respiração, nunca estudaram sobre os diferentes registros que a gente tem e que a gente pode usar com a nossa voz, né? E as pessoas cantam super bem. Crianças de 5 anos que cantam numa afinação absurda sem nunca ter feito um só exercício de afinação. Pessoas que cantam muito bem, você já deve ter ficado lá maravilhado no The Voice. E assim, geralmente no The Voice tem pessoas que desenvolveram a habilidade de cantar. E aí qual que seria a diferença aqui? Existem muitas pessoas também que têm um talento. Tá? O talento seria mais ou menos aquela pessoa que não estudou tanto quanto alguém que já estudou para ter aquele nível de excelência. Só que uma cautela, um perigo, uma atenção, calma aí, vê lá. De onde vêm os talentos? Né? De onde vêm os talentos? Você pode pensar que o talento vem de Deus, você pode pensar que o talento vem do sangue, né? E aí eu quero deixar você pensar o que você quiser. Mas eu quero apenas te fazer uma ressalva, tá? Muitas vezes nós estamos aprendendo sem a nossa consciência acompanhar, né? Não quer dizer que nós não saibamos. Não quer dizer que a gente recebeu aquilo ali de graça. No final das contas, tem pessoas que correm mais que as outras. Porque ao praticar correr quando era um bebê, se deu melhor, né? E isso não quer dizer que vem do nada. Às vezes um bebê, né? Às vezes não, sempre um bebê está registrando informações que a gente não consegue acompanhar e nem ele. Então, mas ele está aprendendo. Então, essa é a grande pulo do gato que eu quero quebrar, o que eu quase acabei de dizer, né? Habilidade é aquilo que se aprende, talento é aquilo que se tem. Porém, aquilo que se tem também foi aprendido, só que às vezes não foi acompanhado pela consciência, né? Não foi acompanhado pelo exercício consciente da prática daquilo ali. Então, você sabe cantar, de alguma maneira, seu corpo sabe o que está fazendo. Sua consciência é que não consegue acompanhar, né? E isso é tão brilhante porque isso nos mostra de uma maneira linda algo que eu tenho repetido muitas vezes, que nós não somos a nossa consciência, né? Nós somos muito mais do que aquilo que nós conseguimos acompanhar, né? E isso é libertador, né? Dizem que o homem livre é o homem da consciência, que a mulher livre é a mulher que sabe o que está fazendo. Só que olha que interessante, muitas pessoas são livres no canto sem nem saber o que estão fazendo. Isso quer dizer então o quê? Isso quer dizer que a consciência é uma ferramenta incrível, porém você não é
a sua consciência. E o que seria a consciência? A consciência é aquela capacidade, aquele sentimento de acompanhar o que está acontecendo. Né? O gato sente, mas ele não sente que está sentindo. Né? E se sente que está sentindo não no mesmo nível que a gente. A gente ainda não conseguiu entender isso. Então, por conta da consciência, a gente conseguiu desenvolver uma comunicação muito mais eloquente do que a dos cachorros, que usam o seu rabinho lá para dizer quando estão tristes ou felizes e outras comunicações no seu corpo. E outras variações no seu latido, porém não conseguem mover o ar, né? Não conseguem mover assim as suas pregas vocais como nós, para fabricar tantos tipos de som diferentes com a boca e com o trato vocal, para fabricar com esses sons, tantas ideias acompanhadas desse som. Então, quando eu digo cadeira, você logo lembra de algo que se senta. Quando eu digo violão, você lembra de algo que toca. Quando eu falo série, você vai lembrar da sua série favorita. Série. Então, um som que está sendo fabricado de um jeito muito específico que te resista e que te faz lembrar alguma coisa. Então, isso é brilhante. Você aprendeu a falar, né? Você aprendeu a falar. Porém, a fala é uma habilidade e um talento, né? Então, vamos lá. Para diferenciar de um jeito mais simples, talento é tudo aquilo que você aprendeu, mas não lembra. Então você tem uma disposição natural. Porém, essa disposição natural não necessariamente está vindo do além, né? Porque isso pode entristecer muita gente que quer aprender a cantar e acha que não tem talento, que quer aprender a dançar e acha que não tem talento, quer aprender uma matemática e acha que não tem talento. Quando uma criança de 6 anos tem um grande talento para matemática. No final das contas, ela está fazendo coisas que a consciência não acompanha. Então, a habilidade seria mais aquele aprendizado acompanhado da consciência. Olha, o Arthur é um adolescente de 15 anos que herdou de seus pais e avós o interesse pela música, né? Olha como o meio também influencia naquilo ali. Seus primeiros brinquedos foram instrumentos musicais. Nas festividades familiares sempre havia muita música. Assim, desde muito pequeno, sua família e amigos incentivavam e percebiam que Arthur tinha talento para a música. Olha que interessante, talento para a música. O que é isso? Ele já tinha muitos estímulos, né? Então ele tinha uma capacidade de fazer algo que ele nem entendia que estava fazendo. Quando eu digo ele não entendia, eu estou dizendo assim, a consciência dele não acompanhava tudo que envolvia aquilo ali, né? Desejando se desenvolver mais, pediu a seus pais para colocarem ele na aula de piano. Desde as primeiras aulas, seu professor validou sua habilidade e disse que em pouco tempo ele poderia dar aulas de piano se quisesse. Mesma coisa com o Beethoven, né? Todo mundo acha o Beethoven um grande. A nona sinfonia do Beethoven. Porém, o Beethoven até os 16 anos só fez plágio no piano, né? Até os 16 anos o Beethoven só plagiou. Até que ele começou a criar as próprias sinfonias. Mas o Beethoven começou a tocar com 10 anos, se não me falha a memória. Então assim, ele praticou muito, ele plagiou muito até ser Beethoven. Partindo desse exemplo, podemos entender que interesse sofre interferência e influência do nosso meio. Como eu já disse, o interesse também sofre essa influência. No fundo, tudo sofre essa influência. Só que às vezes é acompanhado pela consciência, às vezes não. Então, eu queria que a partir do que foi visto até aqui, você consiga diferenciar os seus interesses, talentos e habilidades. Como assim, se eu falei tanto de consciência, né? Você vai me dizer aquilo que chama a sua atenção, aquilo que você praticou para ser bom, e aquilo que você é bom e não praticou tanto, mas já é bom e se praticar, pô, vai estourar. Beleza? Você vai anotar aí nessas bolinhas isso. E vamos dificultar um pouquinho agora. Será que você tem uma boa noção do conhecimento sobre os seus gostos e os seus modos de agir e pensar? Olha, a consciência acompanhando os seus gostos. Às vezes a gente gosta de algo e nem sabe que gosta. Então assim, agora a gente vai tentar encontrar a consciência com algumas coisas. E é sempre bom fazer isso. Imagine que você precisará de um modo emergencial encontrar uma atividade de trabalho. Imagina que agora você viajou, aconteceu um imprevisto na sua vida e você precisa trabalhar. Com base na sua resposta, você vai ter um trabalho. Agora eu quero que você responda de 0 a 10 quando você se identificar com essas situações aqui. Você vai lendo comigo, né? Prefiro situações de negócios estruturados, envolvendo análise de dados, finanças e tarefas organizacionais. Valorizo a ordem das coisas e a eficiência delas. Você é assim? Então você vai marcar de 0 se você não for nada isso, você vai marcar 10 se você for muito isso. Tipo o Eugene, da série The Walking Dead, né? Que é um cara totalmente estatístico. Então, vai lá e diga. Prefiro atividades práticas e físicas que deem resultados perceptíveis, tá? Gosto de colocar a mão na massa, construir, reparar objetos, atividades mecânicas e atividades ao ar livre. Prefiro situações de negócios estruturados envolvendo análise de dados, finanças e tarefas organizacionais. Valorizo a ordem das coisas e a eficiência dela. Prefiro atividades práticas e físicas que deem resultados perceptíveis. Prefiro situações de negócio envolvendo persuasão, vendas, influência, entusiasmo. E aí você vai seguir comigo aqui, ó. Você vai seguir dizendo de 0 a 10 o que você prefere. Por sua resposta, ele já consegue identificar seu perfil de maior interesse, né? O seu entrevistador lá.
Agora, seja sincero, após responder esse questionamento, você se sentiria confiável de receber um trabalho mediante essa avaliação? Veja, você vai responder isso com calma e você vai ver se você, poxa, que legal, eu confio nessa avaliação, fui sincero nessa avaliação. Se sim, se não, se mais ou menos, mais para sim e mais para menos. A tabela a seguir, ela vai ilustrar as principais características de 6 grupos de atividades assim interessantes. O realista, o investigador, o artístico, o social, o empreendedor e o convencional. E aí ele traz o gosto, valores, como se vê, como é visto, evita e tem interesse. Então o cara que é realista, ele tem interesse em coisas. O cara que é investigador geralmente tem interesse em ideias. O cara que é artístico também tem interesse em ideias. O cara que é social tem interesse em pessoas. O cara que é empreendedor tem interesse em dados, porque empreender é ler dados, né? O cara que é convencional também tem interesse em dados, né? E ele evita o quê? Trabalhos com sem direção clara, o cara que é convencional, ele gosta de uma direção clara. E o cara que é empreendedor, ele evita o quê? Tópicos científicos ou intelectuais, geralmente, né? Isso não é uma regra, o empreendedor é um pouco mais prático. O que é que o artístico evita? O artístico evita rotinas e regras. A arte não flui nessa rigidez das regras, né? O que é que um investigador evita? Persuadir os demais ou vender coisas. O investigador, sabe, o cientista não gosta muito de estar vendendo. Ele gosta de estar descobrindo. É diferente, é diferente. Então você vai ver gosto, valores, como essa galera se vê, como essa galera é vista, com o que geralmente eles evitam e o que geralmente eles têm interesse. Quando você vê esse quadro aqui comigo, como a gente acabou de ver, você vai se identificar muito com ele. Muito, vai ser muito legal. O realista se vê geralmente prático, conservador, tem habilidades mais mecânicas que social. O cara que é realista. Né? E o social, ele é compreensivo, paciente com os sentimentos alheios, tem habilidade de entender o que os outros estão sentindo. É assim que geralmente ele se vê. De acordo com tudo que nós vimos até agora, como você conseguiria escrever sobre o que percebe e o que descobriu sobre você? Né? Quais são os seus interesses e gostos? Essa é uma etapa importante, então eu quero que você se dedique a responder isso. Veja só, o mundo está mudando muito rápido, né? O mundo não é mais um mundo de uma profissão só. Né? E aqueles que conseguem ser rápidos, mas não rasos, conseguem passar por grandes conquistas na vida. E eu espero que junto comigo, esse encontro e muitos outros te tragam profundidade nas suas habilidades, nos seus interesses e nos seus talentos. Beleza? Até a próxima. Valeu!